um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Uma boa tarde nesta quarta-feira, dia 6 de novembro. Para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos aqui no canal. São 2 conteúdos diários. O primeiro já entrou às 6 horas da manhã. Este aqui é o segundo, que entra sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Olha, neste conteúdo de agora vai ser um vídeo, talvez um dos mais polêmicos aqui da história do canal. Por quê? São 2 temas para a gente debater, para a gente conversar, cada um respeitando as suas opiniões. Eu respeito a de vocês, vocês respeitam a minha e a gente segue, tá? Ó, eu quero conversar com vocês 2 situações. Primeiro, o time, esse elenco do Botafogo tá perto de fazer história. Pode ganhar o Campeonato Brasileiro, como pode ganhar também a Libertadores. Isso acontecendo, esse time será o maior time da história do Botafogo, de toda a história do Botafogo, desde quando o Botafogo existe. Esse time, ganhando o Campeonato Brasileiro, ganhando Libertadores, vai ser o maior time da história do clube? Quero dar minha opinião sobre isso, quero saber de vocês aqui nos comentários. O segundo ponto, esse aqui é mais polêmico ainda. Savarino, camisa 10 do Botafogo, fazendo uma temporada fantástica até aqui. É o melhor camisa 10 do século do Botafogo? É isso mesmo, a pergunta é essa. O Savarino é o melhor camisa 10 do século do Botafogo? Lembrando que tivemos alguns camisas 10 aí com a camisa do Glorioso. Vou relembrar o principal deles, o Seedorf. A gente vai conversar, claro, sobre o Seedorf, é o que vem na cabeça. A gente vai conversar sobre isso, porque o Savarino vem jogando muita bola, é o camisa 10, o maestro desse time do Botafogo no século. Será que ele é o maior camisa 10, o melhor camisa 10, né, do Botafogo? Então são 2 temas polêmicos para a gente debater. Mas antes, inscreva-se no canal, deixa o like, de graça, não custa nada. Ative aí o sino para você receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. Se quiser ser membro do canal, é só R$ 2,99 ao mês. Participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Olha, vamos lá. Primeiro, eu quero falar sobre esse time do Botafogo. Tá perto de fazer história, claro. Para isso, a gente precisa ganhar. A gente não pode ficar de oba-oba querendo comemorar antes da hora, mas a gente pode debater o seguinte: caso esse time, né, esse elenco do Botafogo ganhe o Campeonato Brasileiro e ganhe a Libertadores, vai ser o maior time da história do clube? Vai ser o maior time da história do Botafogo desde quando o Botafogo existe? Olha, dando a minha opinião, aí eu quero saber de vocês aqui nos comentários, porque os comentários de vocês aqui nesse conteúdo é fundamental, tá? O maior não. Na minha opinião, o maior time da história do Botafogo não. E esse recado aqui vai pra galera mais nova, porque a galera mais nova vai achar que o Botafogo começou esse ano, essa temporada, ano passado. Não, cara, o Botafogo já existe há muitos anos. O Botafogo já é grande há muito tempo. O Botafogo é gigante, um dos maiores clubes do mundo. E não é por conta de 2024, é de muito antes, tá bom? Década de 50, década de 60, década de 70 e até antes disso também já tivemos ali vários esquadrões sensacionais, vários jogadores fantásticos vestindo a camisa do Botafogo. Muita gente não entende, aí a gente tem que passar o recado aqui, é que os títulos importantes de hoje, naquela época, não existiam ou não eram tão importantes como são hoje. Então a galerinha mais nova que acha que o Botafogo vai começar ou tá começando essa temporada, o maior time da história do Botafogo porque ganhou o Brasileiro, ganhou Libertadores. Não. Sabe por quê? Porque lá atrás, esses campeonatos importantes de hoje não eram tão importantes ou até mesmo não existiam. Então, por exemplo, o Botafogo preferia jogar amistoso fora. Era muito mais importante para o Botafogo jogar amistosos fora do Brasil, contra seleções, contra Real Madrid. E o Botafogo batia em todo mundo, cara. O Botafogo batia em seleções, o Botafogo batia no Real Madrid naquela época.
Tem até a história que o Botafogo é tricampeão mundial, né? Aí é um outro debate. O Botafogo é tricampeão mundial, mas muito por conta disso. Porque naquela época o Botafogo batia em seleções e clubes aí gigantescos europeus. Então, naquela época era mais importante para o Botafogo fazer esses amistosos fora do Brasil do que os próprios campeonatos que na época ou não existiam ou não era tão importante. Para mim, esse elenco atual, se ganhar Campeonato Brasileiro e Libertadores, vai ser ali o elenco mais vitorioso. A gente não tem Libertadores, né? O Botafogo nunca ganhou uma Libertadores. O Campeonato Brasileiro a gente não ganha desde 1995. Então, mais vitorioso sim, porque vai ganhar um título inédito que é a Libertadores. Vai ganhar um Campeonato Brasileiro também que a gente não ganha desde 1995, agora mais importante da história do clube não, porque aí a gente pode pesquisar década de 50, década de 60, década de 70, antes disso, com Newton Santos, Garrincha, Jairzinho, Quarentinha, Amarildo e vários outros ídolos aqui, são tantos ídolos botafoguenses, o mais importante para mim não, agora o mais vitorioso sim, com certeza, claro, vão entrar para a história, vão fazer o Botafogo voltar para a grandeza que sempre mereceu estar, né? Porque há bastante tempo a gente não ganha títulos. Esses jogadores ficarão marcados eternamente na história do clube por ganhar Libertadores, por ganhar Campeonato Brasileiro, ou só ganhar Libertadores. Talvez a gente não consiga ganhar os dois, claro, a gente quer os dois, mas claro, para a história vão entrar. Agora, o mais importante, na minha opinião, não. Lá atrás tivemos vários outros times, elencos aí muito mais importantes. Agora, vitorioso com certeza, então fica o recado aqui principalmente para a galera um pouco mais jovem que acompanha aqui o canal. Tem muita gente cascuda que acompanha o canal, mas principalmente para a galera um pouco mais jovem. Vamos ler, vamos pesquisar, vamos saber a história do Botafogo, porque ganhando ou não, entrando para a história ou não, o Botafogo não começa em 2024. O Botafogo é de muito tempo atrás, com jogadores e elencos fantásticos. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Aí a gente vai para uma outra polêmica. Savarino é o melhor camisa 10 do século? Ou tem aí jogadores mais importantes do que o Savarino nessa função? Vamos debater, fica aí. Já volto. Tô voltando aqui pra gente entrar num outro debate polêmico aqui, mas antes peço pra vocês aquela moral. Compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Olha, esse debate polêmico agora é sobre o Savarino. É o melhor camisa 10 do século no Botafogo? Lembrando que, cara, eu fui dar uma pesquisada. É complicada a função de camisa 10 no século, porque nós tivemos ali o mais importante de todos, o Seedorf, que jogou 2012, 2013. Aí eu fui dar uma pesquisada, camisa 10 aqui com uma certa significância. Lúcio Flávio, o Camilo. Eu parei no Camilo, porque eu falei, meu Deus do céu, vou parar no Camilo aqui, porque realmente é complicado a gente pesquisar camisas 10 que fizeram história no Botafogo. O Dodô teve uma época que jogou com a camisa 10, mas o Dodô sempre foi um camisa 7, né? Então não vou colocar o Dodô como ele fosse um camisa 10. O Dodô sempre foi um camisa 7. Então me veio na cabeça esses aqui, Seedorf, Lúcio Flávio, Camilo e o Savarino. Será que o Savarino é o melhor camisa 10 do século vestindo a camisa do Botafogo? Primeiro, aí a gente vai para um debate, porque se a gente for eliminando, a gente chega nas seguintes conclusões. O debate fica entre, no século, tá? O debate fica entre Savarino e Seedorf. Aí a gente vai ter que separar por partes. Por quê? Qualidade, o Seedorf é craque. Eu não preciso falar para você quem é o Seedorf na história do futebol mundial. Se a gente pegar a carreira, a qualidade, o Seedorf é craque. É muito mais jogador do que o Savarino. Agora, o Seedorf no Botafogo, eu vou falar dele no Botafogo e eu vou falar do Savarino no Botafogo, tá? O Seedorf no Botafogo, ele não foi a metade do jogador de decisão que o Savarino é até aqui. O Seedorf ficou no Botafogo por 2 temporadas. Deixa eu pegar aqui. Foi 2012, 2013. Ao todo,
o Seedorf fez 81 jogos com a camisa do Botafogo, 24 gols e 13 assistências. 2 temporadas, tá? Se a gente pegar o Savarino, tá na sua primeira temporada com a camisa do Botafogo. São 48 jogos, 11 gols e 11 assistências. Então, cara, jogos decisivos, cara. Eu pego os jogos importantes aqui do Savarino. Muito importantes. Palmeiras, no Allianz Parque, ele que dá o passe pro gol. São Paulo, no Morumbi, Libertadores, gol do Almada. O Savarino que rouba a bola pro contra-ataque. Cara, Penharol, o primeiro jogo no estádio Newton Santos, estava difícil ali, depois a gente goleou por 5-0, mas contra o Penharol no primeiro jogo, Savarino que abre o placar do jogo, estava muito difícil aquela partida. Cara, em todos os jogos importantes do Botafogo até aqui, o Savarino aparece, ou dando assistência, ou fazendo gols, ou abrindo o placar. Contra o Flamengo no Maracanã também, no Campeonato Brasileiro, decidindo jogos, fazendo gols. Então, assim, o Savarino, em jogos importantes do Botafogo, ele aparece em todos os jogos decisivos e importantes do Botafogo. Claro, tem a questão da idade. A gente comparar o Seedorf com o Savarino é um pouco complicado, porque o Seedorf, quando chega no Botafogo, já chega ali com uma certa idade. O Savarino é mais novo. Agora, a importância, o Savarino sempre dando assistência ou fazendo o primeiro gol para abrir o placar. E outra, o Seedorf nesse elenco ia deitar e rolar. Mas aquele elenco de 2013 era um bom elenco. Tinha Lodeiro, Vitinho, Jefferson no gol, Dória, Felipe Gabriel, Rafael Marques, entre outros jogadores, tá? Aquele elenco de 2013, para mim, só não tinha banco. O técnico também, Oswaldo de Oliveira, não era muito fã do Oswaldo de Oliveira, mas era um bom time. Era um time até interessante, faltava elenco, faltava banco naquele time. Então também o Seedorf, ele não jogou em qualquer time ruim do Botafogo, não. Tinha um bom time, mas é até um pouco complicado a gente comparar por questões de idade e tudo. Agora, importância, jogos decisivos, cara, o Savarino tá resolvendo pra gente, tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro. O Seedorf, cara, tem um jogo que eu lembro do Seedorf com a camisa do Botafogo que ele fez a diferença. Foi contra a equipe do Cruzeiro no Independência. Teve um jogo no Independência, no estádio do América Mineiro, né? No estádio do América Mineiro, o Seedorf acabou com o jogo. Teve um Botafogo e Cruzeiro também no Mineirão, que ele perde um pênalti muito importante, que ele até levou fama de pipoqueiro no Botafogo, o Seedorf, por conta daquele pênalti perdido no Campeonato Brasileiro. Teve também a semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo no Maracanã. O Seedorf também sumiu do jogo, não fez nada, pipocou naquela partida. Então, em termos de importância, o Savarino, na sua primeira temporada com a camisa do Botafogo, e outra, hein? O Seedorf não foi e nunca vai ser ídolo do Botafogo. Já o Savarino, ele pode ser ídolo. Porque se o Savarino ganhar Campeonato Brasileiro, se o Savarino ganhar Libertadores fazendo o que ele está fazendo, é ídolo. Fazendo o que ele está fazendo, ele vai virar ídolo. E o Seedorf nunca vai virar ídolo. E o Savarino, na sua primeira temporada, pode virar ídolo da torcida botafoguense. Então, cara, eu não estou aqui dizendo que o Seedorf jogou mal com a camisa do Botafogo. Não, ele jogou bem com a camisa do Botafogo. A qualidade não se compara. Na sua carreira, na sua trajetória, o Seedorf é muito mais jogador do que o Savarino. Agora, pegando os dois com a camisa do Botafogo, claro, o Seedorf levou a gente também para uma Libertadores depois de muito tempo, 2014, né? 2014, a gente joga a Libertadores muito por conta do Seedorf também, todo respeito a ele, mas ídolo não é. Jogos decisivos, o Seedorf sumia em jogos importantes, o Savarino resolve pra gente. Então, se a gente pegar no século, camisa 10, que passaram pelo Botafogo, claro, e vem o Seedorf na cabeça, e o Savarino, porque os outros, como eu disse, né, não dá nem pra gente entrar no debate aqui, porque realmente eu tentei puxar aí camisas 10 interessantes. É só o Seedorf mesmo no século e agora o Savarino. Em termos de importância, sim, pra mim o Savarino, ele pode sim se tornar o melhor camisa 10 do século, com a camisa do Botafogo, o mais importante, ganhando títulos, virando ídolo. E o Seedorf é um craque que passou, resolveu alguns jogos, jogou com a camisa do Botafogo, fez a gente voltar para uma Libertadores, mas nunca vai ganhar um título aqui, nunca. Apesar que ganhou, né? Acho que Taça Rio, Campeonato Carioca 2013.
Isso foi Taça Rio Carioca 2013. Mas não vai ganhar uma Libertadores, um brasileiro, assim como o Savarino pode fazer. Então, se a gente esperar no século, sim, o Savarino, para mim, pode ser, talvez, o melhor camisa 10 do século com a camisa do Botafogo. Chegou até aqui. Obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuidem, fiquem com Deus. Bom restinho de quarta-feira. Amanhã estou de volta às 6 horas da manhã, 5 horas da tarde. Muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.